de Jesus Cristo. Que Jesus nos abençoe a todos e inspire o nosso pensamento, a nossa palavra, para que a gente tenha o melhor aproveitamento, o melhor entendimento e sinta o calor desses espíritos que estão aqui nos rodeando, nos acompanhando, trabalhando e vibrando por nós. Graças a Deus. A gente tem um tema hoje, um tema um pouco diferente, que é a Revista Espírita, que é uma obra também da codificação de Kardec. É uma obra importante, extensa, bastante longa, são vários volumes. E a gente tem estudado há algum tempo essa obra, que eu acho bastante interessante. Porém, gostaria de deixar claro aqui que o fruto desse conhecimento, que eu vou tentar compartilhar com vocês, merece a avaliação de cada um, e que vocês julgando que alguma coisa não esteja adequada, ou que não esteja muito correta, não esteja muito alinhado com o que vocês já estão estudando, ou que alguma coisa não está batendo bem ainda, guarda esse conhecimento, ou descarta de vez, e vá depois pesquisar, para que cada um aqui possa amadurecer o seu senso crítico, possa amadurecer o seu conhecimento, né, todo mundo junto, uns compartilhando com outros, mas também a gente fazendo o nosso dever de casa, né, buscando trabalhar essa leitura, conversar com os demais, trocar as opiniões e amadurecer nesses conceitos que a gente vem buscando na doutrina, tanto na codificação quanto em qualquer outro livro. Isso é bastante importante, particularmente em função do tema que a gente vai falar hoje. A Revista Espírita, acredito que muitos conheçam, mas tem sempre alguém que não conhece porque ela não está tão disponível assim para venda, já que são 13 volumes, 12, 13 volumes, né, de 57 a 1969 foi a edição desta revista. Então, ela retrata uma série de vivências que a Sociedade Espírita de Paris teve e foi compartilhada com o movimento espírita. Então, a primeira coisa que a gente queria falar aqui antes de entrar no tema, é sobre a importância do estudo. A importância do estudo. Nessa casa, né, a gente dá muita importância ao estudo, ao acolhimento, àquela vivência em família, né, e procura se dedicar bastante ao trabalho no bem. Porque a gente acredita que, agindo nesses eixos, nessas direções, a gente vai conseguir uma experiência tanto de crescimento intelectual, mas principalmente do crescimento espiritual, moral, aquele em que a gente aprende realmente a amar, a trocar experiências, a se dedicar, a se doar mais no trabalho, experimentando não só o estudo, mas também a possibilidade da convivência, às vezes uma convivência fácil, alegre, feliz, tranquila, prazerosa, outras a convivência difícil, desafiante, às vezes no desafio do trato, mas às vezes no desafio de vencer obstáculos que a gente se impôs em algum momento da nossa vida espiritual, e essas oportunidades é que nos fazem crescer. O estudo, o conhecimento, vai nos direcionar melhor a enfrentar essas experiências do relacionamento e dos desafios que a gente enfrenta na vida. Sejam eles de ordem familiar, de ordem profissional, de ordem de saúde. Então, muitos já viveram antes. Muitos já viveram antes, deixaram as suas contribuições na nossa literatura, na literatura do mundo, mas também, quando chegam do outro lado, experimentam uma experiência que aqui na Terra a gente não tem como fazer, nós estamos vivos. Eles têm a oportunidade de experimentar a morte, o mundo espiritual, e relatar isso através da psicografia, da psicofonia, da psicopictografia, e deixam para a gente as impressões de como é que foi ao chegar lá.
e aí olham para trás e podem avaliar como é que foi a experiência aqui na Terra. Será que eu fiz o caminho correto? Será que eu fiz aquilo que eu deveria fazer? Será que eu faria de novo tudo aquilo? O que eu não fiz que era importante eu ter feito? Mas não mais sobre a ótica do materialismo. Ah, eu queria ter ido na Disney. Ah, eu queria ter feito isso, eu queria ter mergulhado. Mas sobre um ponto de vista do espírito. Será que eu valorizei aquela pessoa na minha vida? Será que eu aproveitei cada tempo para fazer o bem que eu podia? Será que eu aproveitei aquela oportunidade que tantas vezes apareceram na minha vida? Então, muitos espíritos retornam e deixam isso gravado, tanto no papel, quanto no áudio, para que a gente possa, hoje em dia, estudar. E Kardec trabalhou em cima disso. Kardec conheceu o Espiritismo já numa idade, vamos dizer assim, madura, bem madura, e isso por volta de 54, 55. Claro que ele já conhecia, já ouvia algumas coisas a respeito desses fenômenos, mas em 54, 55, ele travou o contato mais a fundo com essas experiências e descobriu que havia um efeito inteligente por trás daquilo que estava se manifestando muito em Paris, em Lyon, nas cidades europeias, em todo o mundo, que eram efeitos físicos de mesas, cadeiras, girando, objetos se movimentando, com uma ostensividade que não era vista até então. E por trás daqueles movimentos, por trás daquela manifestação espontânea de onde não se podia identificar as causas, Kardec foi averiguar. Depois de alguma resistência, ele olhava para aquilo e achava uma brincadeira, mas depois de uma certa resistência, conversando com pessoas sérias, ele se convenceu a ir pesquisar. E pesquisando, descobriu que aquelas manifestações faziam movimentos, transmitiam mensagens, com grande limitação, a partir de movimentos, a partir de batidas, com cunho, com caráter inteligente. E daí deduziu que um efeito inteligente exige que por trás dele haja uma causa inteligente. Pesquisou a fundo, tentou de todas as formas experimentar cada hipótese, né, para explicar aqueles fenômenos. Ah, eram músculos que estalavam. Ah, eram efeitos magnéticos. Ah, eram truques de mágica, de ilusionismo. Todas as possíveis hipóteses que haveria para explicar aquele fenômeno foram testadas, foram analisadas por ele, e ele chegou à conclusão que sim, havia um efeito, havia uma causa inteligente por trás daqueles efeitos, por trás daquelas comunicações e manifestações. E daí ele começou a estudar o quê? Desculpa. Começou a estudar o fenômeno, tanto o fenômeno, a manifestação física, as pessoas falarem com uma outra personalidade, com uma outra voz, ou coisas que elas desconheciam, quanto o teor daquilo que estava sendo manifestado, daquilo que estava sendo expresso, seja por batidas, por caneta, por som. Caneta na época nem tinha, né? Eram outras canetas naquela época. Então, ele passou a pesquisar tanto o fenômeno em si, quanto o produto do fenômeno. E aí Kardec deu origem ao quê? Deu origem à ciência espírita. Começou a observar aquilo e foi chegando à conclusão, né, de que havia um mundo onde essas causas, né, inteligentes habitavam. Ele tinha alguma prova desse outro mundo? Ele não tinha uma prova especificamente desse outro mundo. Então ele começou a filosofar, a partir do fato, da observação, a imaginar o que haveria por trás, de onde viriam aquelas manifestações. Essa observação,
essas conclusões mais, mais pessoais, não baseadas em fatos, mas observando o que estava acontecendo, e sem ter uma fotografia do plano espiritual, começar a deduzir que havia um outro ambiente, que não era acessível aos sentidos da maioria, onde essas inteligências habitavam, constituíam um mundo novo. Kardec começou a filosofar, começou a levantar a hipótese de que haveria um outro mundo. E ouvindo as mensagens desse plano, ele conseguia, de um primeiro momento, dividir, né, classificar pelo teor das mensagens, quem eram aquelas inteligências. Eram inteligências que manifestavam um sentimento feliz ou um sentimento sombrio, triste. Eram inteligências, eram causas que manifestavam efeitos inteligentes ou efeitos ordinários, ou seja, manifestavam com grande sabedoria ou manifestavam com o conhecimento comum do vulgo da época. Então ele já percebeu logo que, assim como nós, os encarnados, do outro lado, estas causas produziam fenômenos mais ou menos cultos, inteligentes, sábios e mais ou menos felizes, às vezes sombrios, muitas vezes, inclusive. Então, daí, ele começou a levantar a hipótese, né, de que estas causas seriam os homens, o espírito, a alma, após a morte, desencarnado dos homens que aqui viviam na Terra. Os próprios espíritos apresentavam essa hipótese frequentemente. Então, a partir dessa observação, que a gente narrou aqui rapidamente, né, do procedimento de Kardec, a gente vê como é que é o procedimento que ele adotou logo no início, tanto um procedimento filosófico, tanto um procedimento de observação, e foi, aos poucos, elaborando uma metodologia para que ele pudesse tirar conclusões seguras a respeito desses fenômenos. Surgia ali a ciência espírita, acompanhado da filosofia, ou seja, de todas as ideias que surgiam, ainda que ainda não houvesse fatos, não houvesse coisas mais tangíveis. O que poderia ser do outro lado? Por que os espíritos se manifestavam? A vida continua, mas continua por quanto tempo? Então, esse questionar, né, para onde eles vão? Será que eles voltam a viver, como dizem? Esse questionar filosófico estimula o quê? Estimula a experiência dentro do que é possível, a experiência, a ciência espírita, a produzir novos conhecimentos. Escutando o que os espíritos falavam, o que Kardec observou? Que dentre os mais sábios, dentre os mais felizes, todos eles reportavam que era muito importante que se aprendesse, né, que se evoluísse moralmente e que se aprendesse sobre a vida, tanto a vida física quanto a vida de relação. E todos eles se referiam a um Criador, se referiam a seres superiores, mais felizes, mais inteligentes. Observando esta fala e analisando o que esses espíritos vinham se manifestando, analisando também a situação triste, desesperadora, difícil de alguns outros espíritos que não aceitavam esses superiores, que não seguiam esses conselhos, ou não seguiram enquanto vivos, ele começou a ter daí conclusões morais. Conclusões morais. Conclusões que hoje a gente pode enlaçar sobre conclusões religiosas. Por quê? Porque eles trabalhavam muito, os espíritos falavam muito da importância do amar ao próximo. E aí remetia a uma série de filosofias, religiões, seitas que já existem no mundo há muito tempo. Então, ao chegar do outro lado, esses espíritos, do outro lado da morte, depois de atravessar os portais, né, da morte, ou os umbrais, como a gente fala no Espiritismo, estes espíritos retornam e falam: aquelas sabedorias, aquelas escrituras eram bons conselhos, indicavam caminhos seguros,
que eu segui ou que eu não segui. Que eu segui mais ou menos, que eu segui menos. Então, surgia daí a vertente religiosa, o tríplice aspecto do espiritismo, ciência, filosofia e religião, ia se manifestando à medida que Kardec e seus colaboradores na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas faziam as experiências de comunicação com o mundo espiritual. Estava aí lançada o espiritismo no mundo, oficialmente, vamos dizer assim, pelos espíritos, pelos espíritos da equipe do Espírito de Verdade. Toda essa história aqui eu estou contando por quê? Porque a revista espírita, ela surge justamente como um instrumento onde ele poderia não só registrar o que ele estava observando, não só ele, como os vários grupos que foram surgindo, registrar o que eles observavam, os fatos, registrar os fenômenos que ocorriam, registrar as conclusões a que eles chegavam, e poderiam compartilhar esses fatos, esses fenômenos, essas conclusões, com outros grupos, com outras pessoas, que poderiam fazer por si próprias suas análises e suas novas conclusões, comparando com os produtos, entre aspas, com os produtos de comunicação com os espíritos, que eles, em suas reuniões mediúnicas, em seus grupos espíritas, estavam produzindo. Esse período foi por volta de 54, 55 até 57, quando Kardec lança o Livro dos Espíritos. E ao lançar o Livro dos Espíritos, rapidamente, em poucos meses, teve um sucesso editorial muito grande, não só na França, como em vários países da Europa e até de outros continentes. E com esse sucesso, muitos que tinham médiums ou tinham a mediunidade em si, passaram a estudá-lo e realizar as suas próprias reuniões, produzindo comunicações, tendo diversas conversas com espíritos, tanto familiares, espíritos da região onde habitavam, e espíritos outros que não se sabia de onde vinham. Então, toda essa produção de comunicação, explicando a situação dos espíritos que manifestavam do outro lado, e explicando como é que era o mundo espiritual, como é que era a morada desses espíritos, e que variava bastante, começou a produzir uma quantidade tão grande de comunicações, e Kardec percebeu que era muito importante que fossem compartilhadas essas psicografias, essas manifestações que eram escritas à mão, esses desenhos. Criou então a sociedade, e esta sociedade passou a receber o quê? Correspondências de todas essas sociedades outras que eram criadas até em países aqui no continente americano. Kardec cria logo em seguida a Revista Espírita e passa a fazer o quê? Publicar não só as comunicações dele, como a desses grupos. Esse processo, né, de criar uma revista científica reflete exatamente o que já vinha sendo feito em outras ciências da época e o que é feito até hoje. Ou seja, para fazer ciência é preciso publicar o que se observa, publicar a metodologia utilizada para observar, para analisar e para concluir. E, por fim, registrar as suas próprias conclusões. Deixar isso público, receber as opiniões de outros pesquisadores e publicá-las. Então, isso é importantíssimo para um processo editorial de uma filosofia, de uma ciência, de um grupo que quer produzir conhecimento sólido e compartilhar isso com os demais. Essa foi a origem da Revista Espírita. Para quem ainda não teve a oportunidade de folhear a Revista Espírita, ela basicamente é composta de quê? De 12 revistas. Por quê? Porque ela era mensal. Então, cada livro deste
né, desses volumes que hoje é comercializado, ele vem com as revistas publicadas naquele ano, e as comunicações que aqui estão, os artigos que aqui a gente encontra, normalmente são falando ou sobre o Espiritismo, ou seja, conclusões, ou narrando experiências que eles viveram. Fala sobre atos também, outros atos da própria Sociedade Espírita, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Por quê? Porque eles, enquanto associação, eles produziam novas orientações, produziam normas a respeito do procedimento deles mesmos enquanto sociedade espírita. Então eles começam ali a registrar as discussões que eles tinham entre eles a respeito de como conduzir não só as experiências, mas a própria sociedade. Como eles iam conduzir a comunicação com os demais membros em outras cidades. Como eles iam estabelecer critérios sólidos, coerentes, aceitáveis para a publicação desse material. Então, essas discussões também são narradas ali na Revista Espírita. Até discussões a respeito de como é que seria a caixinha do Espiritismo, ou seja, quanto que seria necessário que os sócios compartilhassem para poder manter toda aquela comunicação com as demais sociedades. Como que seria a eleição do próximo diretor, que Kardec, depois de alguns anos, disse, não, agora eu não quero mais ser diretor. Agora eu não quero ser mais presidente-diretor, que era o cargo dele. Vamos fazer uma eleição, eu quero me afastar, porque é hora de revezar. Mas ninguém deixava, como a gente vê em alguns lugares acontecendo. Estava sempre aquela, não, Kardec, fica aí, a gente precisa de você. Ele querendo sair. Às vezes ele queria sair mesmo, porque ele, às vezes, não ficava muito contente com os critérios de adoção de novos membros. Então tem também narrando isso, porque às vezes... Por que acontece? Quando você vai produzir um trabalho, qualquer que seja, a gente precisa de pessoas comprometidas, que mantêm o seu preparo, sérias, né? Que queiram realmente trabalhar naquilo. E é claro que esse assunto é um assunto que traz curiosidade até hoje, e na época estava muito na moda, tem inúmeros, centenas de artigos de jornais daquele período, na França, em várias partes do mundo, publicando sobre as experiências de grupos espíritas, publicando sobre as brincadeiras, né, com as mesas girantes, com comunicação, com fenômenos mediúnicos. Kardec era um sucesso editorial, não só ele, como alguns outros autores. Então, isso estava dando assim, Kardec estava, se tivesse Facebook, hoje estava bombando com bastante fãs, né, muitos seguidores, né? Ia estar bem ali na mídia social. Então, isso trazia a curiosidade de muitas pessoas que queriam fazer parte daquelas reuniões. E ele efetivamente tinha reuniões abertas, reuniões espíritas abertas, né, mas exigiam um critério, que era por indicação de um sócio, e se o sócio indicasse alguém que não estivesse dentro daqueles critérios, o sócio sofria uma admoestação, né? Não poderia sofrer 2 ou 3 admoestações, porque senão seria cancelada a sua sociedade. Então o negócio era sério, né? Claro, Europa, né, um país um pouco mais maduro, tem esses critérios, mas também a gente sabe que é preciso ter uma questão de acolhimento. Então a gente tem que juntar essa seriedade que a gente já via na Europa, essa busca por um processo que realmente nos traga conclusões de qualidade, com essa afetividade, né, com esse acolhimento, essa proximidade que a gente tem aqui. Então, a gente tem que buscar isso. Então, aqui na Revista Espírita, a gente que está trabalhando com o Espiritismo, que está trabalhando tanto no estudo, quanto nas outras áreas do movimento, a gente encontra muito recurso para resolver os nossos problemas nas nossas casas espíritas, no nosso dia a dia. Por quê? Porque Kardec se preocupou em fazer o quê? As experiências que ele registrava, deixou lá escrito.
Então, muitas vezes a gente acaba reinventando a roda. Aí, anos depois, a gente passa, abre não só o livro dos Espíritos, abre não só o livro dos Médiuns, como vai ver, estava lá. Uma experiência muito similar ao que a gente viveu. Afinal, né, quantos são 12, 13 volumes desse aqui? Dá uma pilha boa para a gente se dedicar, né? Aí, a Revista Espírita tinha algo assim, que às vezes até eu acho que, opinião pessoal, né, falta um pouco hoje nas nossas revistas. Porque quando Kardec recebeu orientação para fazer a Revista Espírita, né, ele já vinha pensando nisso, os espíritos recomendaram que seria importante fazer uma publicação contínua, né, uma publicação, um periódico na época, tratando desses assuntos. A espiritualidade orienta também ele a fazer, mas a própria espiritualidade pede para que ele também trabalhe nessa revista, não só esses aspectos, né, bastante rigorosos que a gente precisa ter quando se trata de uma ciência, mas também que trouxesse fatos que assim despertassem a curiosidade, despertassem o interesse pela leitura, que trouxesse coisas pitorescas na linguagem deles na época, né? Coisas pitorescas. E é importante que a gente, na revista, a gente encontre coisas que a gente... Cadê aquela parte da revista que eu quero ler? Cada um de nós, quando pega qualquer revista, vai naquela parte que a gente não gosta e fica perguntando por que o editor colocou tantas outras partes que eu não gosto. Por quê? Porque é a parte que a fulana gosta, que o Beltrano gosta, né? Não é a parte que você gosta. Então, dessa forma teria que ser construída a Revista Espírita, que trouxesse o que era de interesse do cientista, né, do pesquisador espírita, mas que trouxesse também informações para aquele que busca a consolação, que busca a arte no espiritismo, que busca conhecer como os espíritos falam, tem curiosidade nessas comunicações. E talvez falte um pouco isso nas revistas de hoje, né? A maioria das revistas espíritas não tem uma conversa, tem uma dissertação espírita. Sim, mas eu queria ver ele falando, assim, né? É mais interessante. Tem gente que tem vergonha de falar, eu não quero ver, não, o espírito é curioso. Não, tem curiosidade, sim. Curiosidade que deve ser bem conduzida, né? Deve ser controlada. Por quê? Porque a gente sabe do caráter sério da doutrina. Mas é interessante, é legal querer saber sobre isso. É desejável, inclusive, que a gente queira saber o que e como os espíritos estão narrando o outro lado. Afinal de contas, quem é que não vai para lá? Gente, sinto informar, ou tenho a felicidade de trazer aqui que todos ganharam, ao nascer, uma passagem para o plano espiritual. A gente só não sabe que dia que é, mas quando for sorteado, esteja com a bagagem pronta. Coração, mente e amigos, né? Porque vai chegar o dia que vai... Pim, bum, atenção, senhores passageiros, com destino A. E aí vai cantar o nosso nome na lista lá e a gente tem que ir feliz, né? Feliz. Então, o que acontece? A Sociedade Espírita, essa revista espírita também trazia notícias do movimento. Trazia o que estava acontecendo na Sociedade Espírita lá da Turquia, da Sociedade Espírita nos Estados Unidos, da Sociedade Espírita no Egito, da Sociedade Espírita na Líbia, na Sociedade Espírita da Itália. Então, várias casas, não só na França, como em vários países da Europa, principalmente, mandavam suas correspondências e a experiência que eles estavam vivenciando. E isso, saber como é que está o espiritismo naquela época, né? Como é que está indo aquela coisa que a gente dedica o amor, dedica a atenção em outros países, também era muito interessante. Ainda mais numa época que a gente não tinha, né? Não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha televisão, não tinha Facebook. Então, a comunicação se dava através do quê? Dos jornais, revistas, principalmente. E era bastante interessante ver que aquele movimento estava tomando som em todo o mundo. E realmente, quando a gente lê aqueles jornais da época, né, já tem bastante coisa na internet hoje, tem alguns livros também narrando sobre isso. Quando a gente lê, a gente vê como é que estava empolgante, mais do que agora, inclusive.
como é que estava polulando esse assunto lá na Europa. Então, a revista trazia esses assuntos. A gente faz alguns estudos espíritas, em grupos de estudo, no Centro Espírita, né, em outras áreas, falando sobre os nossos livros, Livro dos Espíritos, Evangelho, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e outros, né, o que é o Espiritismo, por exemplo. São vários os livros da doutrina que formam as obras fundamentais do Espiritismo. Normalmente a gente conhece as obras básicas do Espiritismo, os 5, né, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno e a Gênese, que a gente costuma chamar de obras básicas. Mas as obras fundamentais têm uma lista bem maior, incluindo artigos, incluindo outros livros. Surgiu pela FEB, vai fazer uns 5, 6 anos, uma consolidação de alguns textos muito mais descritivos, não as conversas, vamos dizer assim, entre o dialogador, né, Kardec normalmente, e os espíritos. Um livro da FEB que reuniu uma série de artigos da Revista Espírita, a maioria, 90% eu diria, de artigos da Revista Espírita, e colocou aqui com o seguinte título: Instruções de Allan Kardec ao Movimento Espírita. Será que esse livro é de interesse para a gente? Alguém já viu, já leu? Olha, aqui só vem o quê? Só vem a resposta para aqueles problemas que a gente certamente está enfrentando para tocar a nossa casa espírita. Por quê? Porque Kardec tinha uma casa espírita também. Viveu esses problemas. E a gente parece, era mole e tal. Não, não era. Não era. Não foi mole nem para Jesus, imagina para Kardec. Então, ele enfrentou esses desafios, só que ele tinha uma capacidade, né, um senso crítico, uma maturidade espiritual, uma experiência de várias outras sociedades, como a gente vê em alguns livros, em que ele assina com o seu nome próprio, livros antes, né, da fase pedagógica dele, em que ele produzia livros gramáticas, livros de metodologias de cálculo, planos de educação para Paris, etc., que ele assinava Hippolyte e botava lá embaixo membro de diversas sociedades acadêmicas, sociedades científicas, sociedades outras de estudo do magnetismo, por exemplo. Citava algumas e botava e várias outras. Então ele estava acostumado a essa vivência em quê? Em grupos, em sociedades. Essa vivência democrática, essa vivência do conflito. E trouxe isso tudo, né, tanto a parte de educação, quanto a pesquisa do magnetismo, que ele já fazia há muitos anos, há mais de 20 anos, trouxe para onde? Trouxe para a doutrina espírita. Então ele chegou com uma experiência de trabalho em grupos de estudo, em sociedades que anteriormente ele conviveu. Sem falar que ele estudou com o grande pedagogo Pestalozzi, lá em Yverdun, né, que formou tantas pessoas nobres e que até hoje é estudado como um ícone de escola que a gente conhece hoje, numa pedagogia totalmente diferente. Então, com todo esse repertório, Kardec estava trabalhando a construção da Sociedade Espírita, estava trabalhando a produção da Revista Espírita, os textos que ali eram publicados eram discutidos, várias correspondências chegavam dando as suas opiniões favorável, contra, discutindo determinados pontos, questionando se era por ali mesmo. E desse cadinho aqui, dessa panela de polêmicas que muitas vezes surgiam aqui, Kardec filtrava o quê? Os textos mais sólidos, os textos que geravam mais consenso entre todos os seus leitores, não só dentro da sociedade, como entre várias sociedades. E dali ele filtrava a melhor parte, o suprassumo dessas mensagens, coordenou, né, e codificou, produzindo as obras básicas. Então foi dentro desse processo
metodológico, científico que ele adotou, de discussão, de observação, de análise, de troca, de compartilhamento desse material, que foram produzidos os livros da doutrina espírita, as palestras que ele dava, as orientações que ele dava, não só na sociedade, como nas outras que ele viajava. Inclusive também está registrado nos livros Viagem Espírita. Também publicação já disponível para a gente há bastante tempo. Então, e é engraçado que nessa publicação do Viagem Espírita, ele já vê muito mais aquela questão do relacionamento, muito mais aquela questão do trato, né, de como a gente deveria conduzir aquelas picuinhas, aquelas dificuldades que a gente tem para conduzir não só a nossa vida familiar, mas a nossa vida no movimento espírita. Então ele tratava mais das coisas, vamos dizer assim, do coração, do dia a dia. E no livro, outro livro que ele publicou, nos outros livros que ele publicou, muitas vezes ele focava na parte científica. Então é bastante interessante a gente conhecer todo o espectro da obra de Kardec. Né? Tem o que é o Espiritismo, um resumo de todas essas obras. Tem outros livros que antecederam a criação desse. Tem a primeira edição do Livro dos Espíritos, que é interessante a gente não ler, né? Basta ler a terceira, tradução da terceira. Mas é interessante a gente ir lá e ver. Por que hoje é interessante? É interessante porque está na internet, é fácil de baixar, é fácil de olhar. Você entra lá, pergunta, primeira edição do Livro do Espírito. Deixa eu ver aqui, dá uma procuradinha, achei. Ou então pede para o colega, né? Liga para ele, cadê aquele? Você tem aí? Tenho, te mando por e-mail. Fica mais fácil ainda. Então é interessante ir lá e olhar e observar, para quê? Para amadurecer esse nosso entendimento, ver como é que aconteceu, qual foi o passo a passo. Então, Kardec produziu tudo isso, consolidou nesses livros informações de caráter moral, né, espiritual, intelectual, científico, filosófico, e está ali à disposição para a gente. Ele tem uma questão no Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta sobre as outras religiões, as outras seitas, as outras filosofias, se nós, enquanto espíritas, deveríamos nos dedicar à sua leitura, ao seu estudo. E os espíritos frisam bastante que é o seguinte: o espírita que é estudioso deve sim se dedicar àquele estudo, não pode descartar nenhuma. Por quê? Porque lá se encontravam todas essas sabedorias que hoje a gente colhe no Espiritismo. Qual é a diferença? A diferença é que lá, naquelas outras escrituras, nas outras escrituras que a gente foi recebendo do plano superior, da divindade, ao longo da nossa jornada enquanto civilização, as outras escrituras estavam mais espalhadas. Então a gente pega o Velho Testamento, por exemplo, foram séculos e séculos para constituir aquele livro. E quem conhece, quem estuda a fundo a Bíblia, quem estuda a fundo o Espiritismo, quem estuda a fundo alguma outra religião, alguma outra escritura, vê que está tudo lá. Está tudo lá. Às vezes numa linguagem simbólica, outras vezes numa linguagem mais mística, outras vezes numa linguagem mais científica, mas está tudo lá. É uma questão de olhar e estar apto a receber aquilo ali, aquele conhecimento. A proposta da terceira revelação, primeira revelação, né, o Antigo Testamento, segunda revelação com Jesus no Novo Testamento, e a terceira revelação com o Espírito de Verdade, com as obras codificadas por Kardec, e que permanece até hoje, essa terceira revelação, o objetivo desta terceira revelação era explicar com o mínimo possível de analogias e parábolas. É explicar como a coisa é. Por quê que não fez isso antes? Porque agora a gente está tendo maturidade para entender como a coisa é. Há milênios atrás, quando a gente encarnava milênios atrás, nós ainda éramos criancinhas espirituais. Precisávamos de uma fala que fosse mais contundente na nossa parte material
e que nos remetesse às atividades que a gente estava acostumado a ver. A nossa capacidade de abstração, como uma criança, ainda era reduzida. Então, dessa forma, tanto na época de Moisés e os outros profetas, quanto na época de Jesus, foi utilizada uma linguagem mística, uma linguagem simbólica. E que atinge da mesma forma. Se você se abrir, aquela mensagem vai tocar o seu espírito. Vai tocar. Agora, às vezes, aí entram os trabalhadores da última hora, né? Às vezes a gente quer uma coisa mais explicadinha, né? A gente é mais São Tomé e quer realmente enfiar o dedo lá para saber se é. E aí, a gente ficou aqui esperando a terceira revelação. Deus, misericordioso, né, falou, ó, não faz isso, não faz aquilo. E que aí você vai para o plano... Aí a gente, será? Aí depois veio Jesus em pessoa, aqui deu exemplo, amor, ó, você tem que amar para ir para um lugar melhor. A gente, será? Agora está vindo os espíritos falando, ó, gente, eu fiz, me dei bem, eu não fiz, me dei mal. Vem. E detalhe, não tem a quarta revelação. Né? Pelo menos não tão breve. O ciclo vai demorar para a gente chegar. E esse ciclo vai começar, vai ter primeira revelação de novo, não tem a quarta não. Então é bom a gente aproveitar esse ciclo. Né? Ainda estamos em tempo, né? Apesar da gente estar no finalzinho de um grande ciclo evolutivo da humanidade. E analisando, observando a natureza, a gente vê que existe hora de plantar, existe hora de colher, existe hora de descanso da terra e existe hora de começar tudo de novo. Então, depois da colheita, o encerramento do ciclo, vem o descanso da terra. Então, existe um período aí. Não podemos perder as oportunidades. Não adianta eu ter a semente no momento de descanso da terra ou no inverno. Então, eu tenho que virar semente agora. A oportunidade que a gente ganhou é agora. Deixa, a gente vai vendo, né? A gente vai nascendo, o tempo vai passando, perde a oportunidade. Então, o ciclo que a gente está encerrando agora, entrando no mundo de regeneração, é um momento de nós que estamos encarnados muito importante. Muito importante a gente estar atento a tudo isso, conseguir filtrar o bem no meio de um aparente caos, né? E perceber que Jesus está no leme. Então, é nesse caminho que a gente não pode desprezar as colinhas que Deus está mandando para a gente. Está aqui, ó. Está aqui a colinha. Né? Teve gente que atravessou o deserto, né? Depois teve gente que foi para as arenas lá, né? Enfrentar o leão, passando pela Idade Média, né? Aquela época das sombras lá, né? A Era das Sombras. Depois enfrentamos um tempão sem Facebook, né? Agora já estamos aí. E hoje a gente tem toda essa produção que a civilização acumulou disponível para a gente enfrentar as nossas provas, nossas expiações novamente. E vencer. Superar. Sem falar que é bem curioso o negócio aqui, é bem interessante os textos que estão disponibilizados. A gente, no Espiritismo, lida muito com a mediunidade. Então, muitas pessoas têm a sensibilidade mais desenvolvida, têm a sensibilidade mais afinada e consegue já perceber o plano espiritual. A gente sabe no Espiritismo que isso é uma questão orgânica, genética. Então o espírito sempre percebe outro espírito. Mas quando a gente é colocado na carne, isso é abafado. Como se a gente colocasse um travesseiro, a gente vai deitar e bota o travesseiro em cima do rosto e fica ouvindo aquela coisa bem abafada, não consegue ver direito, não respira direito. Então a gente, na carne, é como se a gente tivesse abafado. Só que algumas pessoas, né, ficou assim uma frestinha apontando para a gente. Ficou uma frestinha de luz, está entrando uma brisazinha mais fresca aqui, do plano espiritual, e ele consegue o quê? Essa pessoa consegue sintonizar com esse plano maior, perceber outros seres, perceber o mundo espiritual, perceber as energias,
tanto as mais agradáveis, as mais harmônicas, quanto as menos desagradáveis. E toda essa sensação, ela tem um repertório imenso de estudo aqui no Espiritismo, para quê? Para ser bem orientada para o nosso bem, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, e não para a nossa perturbação, não para o nosso desassossego, para tirar a gente da linha, de não conseguir pensar direito, não conseguir estar bem o tempo inteiro. Então, esse dom, essa possibilidade, né, de perceber, né, o outro plano, este sexto sentido, é uma nova fase de evolução que os nossos organismos estão passando. Então a gente vai ter uma sensibilidade muito maior a cada nova geração, a gente vai ter essa oportunidade de estar sentindo o plano espiritual, sentindo esses amigos que já foram, né, e que retornarão como nossos filhos, senti-los e interagir. Como o quê? Como um aluno interage com o professor. Eles não estão aqui para trabalhar para a gente, eles não estão aqui para fazer a nossa prova, mas estão aqui para nos ajudar. Uns são mestres, outros são professores, outros são monitores, outros são colegas que acabaram de sair da mesma turma que a gente estava, né? E vários outros que reprovaram e vão tentar de novo. Então, esta oportunidade, ela precisa ser orientada. E cada um aqui que veio com uma maior ou menor sensibilidade ao plano espiritual, não veio com essa sensibilidade à toa. Veio porque foi planejado. Veio porque foi analisado junto à espiritualidade com os demais mentores, com os demais espíritos que orientam a reencarnação, a quê? A que aquele talento, aquela possibilidade viesse com aquele organismo onde aquele espírito estava planejando uma nova vida. E com aquela possibilidade ele teria condições de amadurecer em determinado caminho, que varia para cada pessoa, né? Para uns é desenvolver a própria sensibilidade, para outros é largar a descrença no plano espiritual, né? Porque você está vendo, tá ali te cutucando, não tem jeito, né? Não vou acreditar como, né? Para outros é descobrir uma forma de ajudar, né? Porque pensa assim, eu não tenho nada, eu não sei nada, eu não conheço. Eu não tenho dinheiro. Eu não sou forte, então eu vou ajudar com o quê? Então, meu filho, toma aqui a mediunidade, vê o que você faz com ela. Também é um caminho. Para alguns é para ajudar, para outros é para descobrir, para se tornar mais crédulo. Para outros é para ter uma oportunidade de conhecimento maior. Porque você com mais capacidade de sensibilidade, de sentir o mundo, né, você está vendo um mundo com muito mais cores do que em geral a gente estava vendo. Do que o geral vê. Então você vê um mundo com outros matizes. Mas eu não sou médium nessa vida. Você pode abrir um pouco o campo espiritual, começar a perceber um pouco mais. Mas quem disse que a gente não vai ser na outra vida? E aí a gente nasce na outra vida, só que eu fui espírita na outra, fiz uns 3, 4 cursos do Livro dos Médiuns, repeti, falei de novo, né? Não tem problema. Quando nascer médium, já não vai ficar tão perturbado. Não sei por que eu acho que tem um negócio aqui que é por aqui. A gente vai lembrar. Não vai lembrar ali ipsilíteres, mas já vai estar lá, está lá dentro. Então vai facilitar a nossa vida futura. Então o estudo não se perde. A prática, então, se entrar no estuda e pratica a mediunidade, o que vai acontecer? Poxa, vai estar vendo o plano espiritual o tempo inteiro. Desencarnei. Já estou acostumado, já está até familiar, já sabe onde é que vai. O pessoal já conhece. Ô, fulano, tudo bem? E aí? Chegou, hein? É a casinha ali. Tá bom então. Já vai ser mais natural. Vai ser mais fácil. Isso é o que eles falam, né? Eu não lembro, né? Mas eu tenho fé. Fé. Quem não acredita entendendo, tem fé. Vai na fé que a fé salva também. Então, é nesse caminho que o esclarecimento ajuda a gente.
E a terceira revelação ela é caracterizada por isso. A gente veio agora para acelerar, para multiplicar nossa velocidade com o conhecimento que a gente recebeu do plano espiritual. A casa aqui tem bastante curso, tem bastante oportunidade para a gente estudar, né? Inclusive as inscrições estão abertas, só falar com a Érica. A Érica está por aí? Está por aí em algum lugar. É só falar com ela que a gente pode fazer, está lá atrás na parte técnica, cuidando do nosso áudio, do nosso vídeo. Só falar com ela. A gente tem curso às terças-feiras e convida todo mundo para vir aqui, né, também participar desse estudo. É um estudo que permite a gente conversar, não é que nem aqui na palestra que só eu falo. A gente pode conversar bastante, trazer as nossas dúvidas e que serão respondidas. E trazer os nossos causos, né? A Érica está lá atrás, ó. É só fazer a inscrição que está lá sinalizando. A Érica é aquela lá, gente. Então, é impossível não achá-la. Então já deixo claro aqui. É impossível não achar a Érica. Então, a gente convida, o estudo é bem agradável e as portas estão abertas. Então, eu gostaria de agradecer a todos e agradecer a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui compartilhando esse momento, estudando e confraternizando. Graças a Deus.